Pessoal, então eu vou fazer a explicação do primeiro trabalho prático. O objetivo do primeiro trabalho prático é escrever um número por extenso. Então vamos lá. Os números, eles são organizados em padrões de 3 dígitos: a centena, dezena e unidade. Então, a hora que você pega o número, por exemplo, 125.502, é 125.502. A gente sempre tem o padrão centena, dezenas, unidades. Se a gente pegar o número 1 milhão, 1 milhão, tá aqui 1 milhão, a gente vai notar que esse número também tem o padrão centena, dezena, unidade, centena, dezena, unidade, centena, dezena, unidade. Nós vamos imprimir números até a casa dos bilhões. Então, o nosso programa ele vai ter que ser capaz de tratar, por exemplo, esse número aqui, ó. Esse número, ele é 123 bilhões e 1 milhão. Para a gente aprender a imprimir esse número por extenso, a gente tem que primeiro focar em aprender a imprimir uma centena, dezena, unidade. Se você souber imprimir um número entre 1 e 999, você consegue imprimir qualquer número que há. Porque esse número aqui, se eu sei imprimir que isso daqui é 125, depois eu coloco 1.502. Esse número aqui, se eu sei imprimir 123, ele é fácil, ele é 123, depois eu ponho bilhões, aqui é 1, depois eu ponho 1 milhão. Se aqui fosse 1 também, seria 1.000 e uma unidade. Então, o nosso objetivo inicial no trabalho é aprender a imprimir um número que vá de 1 a 999. Para a gente fazer isso, né, então eu vou anotar aqui, ó, objetivo 1, imprimir número entre 1 e 999. Se a gente conseguir fazer isso, o problema está resolvido. Então vamos lá. Vamos imaginar que o seu programa, inicialmente, ele pode começar assim, ó. Digite centena, digite dezena, digite unidade. E você lê o valor de C, D e U. Tá bom? Depois nós vamos mudar isso aqui, mas na primeira etapa vocês vão fazer assim. Então, depois que a gente ler esses valores, o seu programa ele ficaria algo do tipo, então, ó, C igual int input digite C. Né? D igual int vou salvar aqui como Python para ele colorir. Aqui. Int input digite a dezena. E a unidade, ela vai ficar a mesma coisa. Digite unidade. Então você vai ler a centena, dezena e unidade. E aí vem a pergunta, né? Como é que nós vamos fazer para imprimir? Isso aqui vai ser um processo simples. Por exemplo, se a centena for igual a 9, você vai imprimir 900. Se não, se a centena for igual a 8, é porque o número é 800. Olha sempre o espacinho no final aqui para ficar tranquilo. As pessoas que já conseguiram desenvolver, elas notaram que cada impressão dessa, né, há uma quebra de linha. Se você quiser evitar essa quebra de linha,
você vem aqui e coloca esse comando, ó. O final da linha vai ser um espaço em branco. Então, dessa forma aqui, você vai conseguir fazer diversos prints na mesma linha. E assim, você vai completando as condições. Só que você vai notar o seguinte, quando chegar no C igual a 1, ó, aqui vai descendo as condições, uma hora você vai ter o C igual a 1. No C igual a 1 é um problema. Por quê? Se a dezena e a unidade são 0, você tem que imprimir 100. Senão, você tem que imprimir 100e. Porque quando a centena é 1, o número pode ser 100, 101, 102, 103, 120, 130, 150, 199. Então, você tem uma decisão se você vai imprimir 100 ou 100. Mas isso é muito claro. Se a dezena é 0 e a unidade é 0, imprime 100. Então, aqui, ó, se a dezena for igual a 0 e unidade for igual a 0, você vai imprimir 100. Opa, igual a 0, você vai imprimir 100, senão você vai imprimir 100. E aqui não tem o C igual a 0. O C igual a 0 você pode desprezar. Bom, aqui você resolveu a parte da impressão da centena. Depois você vai ter que imprimir a dezena. Vamos supor que você digitou 125 é 100. Aqui ele vai imprimir o 100e e você tem que imprimir 25. Como é que você vai fazer? Bom, se o mesmo raciocínio, se a dezena for igual a 9, você manda imprimir o 90. Se a dezena for igual a 8, é 80. Se a dezena for igual a 7, é 70. E o problema vai ter, aqui ó, reticências, o problema vai ter quando a dezena for 1. Quando a dezena for 1, você pode ter que imprimir 10, 11, 12, 13, 14. Aí como é que você vai selecionar? Depende da unidade. Se a unidade é 0, você imprime 10. Se a unidade é 1, você imprime 11. Se a unidade é 2, você imprime 12. Se a unidade é 9, imprime 19. Então aqui vai ter que ter um if com a unidade. Se a unidade for igual a 19, você vai imprimir 19. E assim sucessivamente. Ó, assim sucessivamente. Depois que você imprimiu a centena e a dezena, você vai ter que imprimir a unidade. Bom, se a unidade for igual a 9, você vai imprimir 9. Se ela for 8, você vai imprimir 8. Mas aqui tem um problema. Na impressão da unidade, você tem um problema quando a dezena é igual a 1. Quando a dezena é igual a 1, você já imprimiu a unidade. 19, por exemplo, uma coisa é 20, 25. Agora, quando a dezena é 1, você não imprime 19 e 9, você só imprime 19. Então, você só vai fazer isso daqui se a dezena for diferente de 1. Então, aqui, na verdade, vai ter um if. Se dezena diferente de 1, aí você vai fazer a impressão das unidades. Então, esse é o primeiro objetivo. Quando você tiver feito isso, vai estar jóia o seu programa. E lembra, o seu programa só vai imprimir uma centena, uma dezena, uma unidade. Por enquanto, o seu programa não vai até 1 bilhão. Ele só vai imprimir isso daí.